tá. Então, dando continuidade, pessoal, ao nosso BPM Talks, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, como consequência da nossa última apresentação, onde a gente falou um pouquinho sobre a cadeia de valor. A gente vai discutir hoje, conversar um pouquinho sobre o desdobramento da cadeia de valor, né, que eu considero um elemento tão importante quanto a cadeia de valor, que é a arquitetura de processos. Ah, e o que é uma arquitetura de processos, né? Sempre a gente começa com essa primeira pergunta aqui. Então, a arquitetura de processos, ela é um modelo que define e organiza os processos de uma organização de uma forma estruturada, de uma forma organizada, de uma forma coerente, né? Oferecendo uma visão integrada e hierarquizada de como as suas atividades são executadas e como elas se interrelacionam. E a arquitetura de processos também proporciona um mapa de processos organizacionais, né? Uma visão mais ampla de como os processos se organizam dentro de uma organização, classificando eles em níveis diferentes de detalhe, né? E de alinhamento aos objetivos estratégicos de uma companhia, de uma empresa ou de uma organização. Então, a arquitetura de processo nada mais é do que um desdobramento, né, um detalhamento maior da cadeia de valor, e esse detalhamento tem que ser feito de uma forma, né, coerente e sistematizada. E aí a gente volta àquele último slide, né, quando a gente falou um pouquinho sobre cadeia de valor, para reforçar, né, a hierarquia da nossa arquitetura de processos, né, da nossa organização de processos. Então a gente tem no nível mais macro ali a nossa cadeia de valor, que via de regra, né, novamente, assim, não existe certo ou errado, são sempre um termo que eu gosto muito de usar, né, são tons de cinza, então a gente tenta organizar olhando sempre para o todo e garantindo, né, tentando o máximo possível buscar coerência na organização desse todo. Então a gente tem ali o primeiro nível de uma cadeia de valor, normalmente são os macroprocessos, e o segundo nível, processos, mas nós temos, por exemplo, organizações que apresentam na sua cadeia de valor até o terceiro nível. Então, se vocês olharem, por exemplo, para a cadeia de valor do Banco Central, ele apresenta, são três cadeias de valores e cada uma apresentando, né, uma só o primeiro nível, depois uma o primeiro e segundo nível, depois outra cadeia de valor que acaba sendo a mesma, né, só um desdobramento, primeiro, segundo e terceiro níveis. É, e a partir daí a gente tem aqueles ativos, né, de processo, aqueles ativos organizacionais, que a gente já entra no nível de modelagem. Então perceba assim que eu fiz uma divisão aqui do que é a visão lógica, né, do que a gente consegue enxergar em relação à razão de ser de uma organização, por que que a organização existe, o que que ela faz, né, de uma maneira mais macro. E a partir daí a gente começa a entrar na visão física, né, que é um detalhamento maior desses subprocessos ou desses processos entrando no nível de atividade e tarefa. Então guardem essa informação aí que a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe à frente. E na prática, como é que essa hierarquia funciona, né? Então a gente tem lá, por exemplo, né, não estou trazendo um exemplo interno nosso, mas a gente pode ter ali um macroprocesso chamado atender clientes, né? E aí, dentro desse macroprocesso, a gente tem alguns processos. Por exemplo, dar suporte ao cliente, gerenciar a reclamação de cliente e avaliar a qualidade de atendimento. Então, perceba que a gente ainda não chegou no nível de tarefas, as tarefas estão ali dentro, né? E aí, quando a gente abre um pouco mais, bom, vamos ver quais são os subprocessos aqui, se eles existem, né? E quais são, caso existam, quais são os subprocessos do processo dar suporte ao cliente. Então, pode ser atendimento a clientes via helpdesk, a gente pode ter atender clientes via e-mail, atender clientes via chat corporativo, atender clientes via WhatsApp, atender clientes via Telegram, o que quer que seja, né? Todas as formas de atendimento, elas podem estar descritas ali. Por exemplo, né, no nosso caso, o atendimento, acho que o número é 160, né, salvo engano, de ouvidoria, por exemplo, um Fale Conosco. Então você pode ter vários canais de atendimento e cada um pode ser um processo diferente. Ou nesse caso, um subprocesso diferente. E aí, é a partir do subprocesso, que a gente entra no nível de detalhamento, basicamente, de modelagem de processo, ou diagramação de processo, né? É, ou mapa de processo, né? A depender do nível de detalhamento que você entra, e que você precisa entrar,
a gente faz esse desdobramento aí, esse detalhamento de um processo ou de um subprocesso, tá? Então, basicamente essa é a lógica aí. Fala aí, Ítalo. É, uma dúvida. Qual é o limite, assim, ou como a gente pode diferenciar o que é macro de processo, de sub, e quando já não é mais processo, é atividade e tarefa? Legal. Tem algumas coisas, de novo, né? Não tem muito certo ou errado, mas a gente precisa ter um cuidado com a nossa coerência, né? Então, por exemplo, o que é um macroprocesso? No nosso caso, a gente vai tentar identificar, sobretudo os finalísticos, qual é a atividade fim da agência. Por que a agência existe, né? Ela existe para fazer basicamente outorga, para fiscalizar e para avaliar a conformidade em contratos, enfim, né? Então, a gente olha assim, bom, são esses os macroprocessos, esse é o grande grupo de atividades da agência. Como é que a gente chega nessa informação? Uma organização pública é basicamente olhar o que a lei define como grandes competências, né, de uma organização. No caso da agência, essas são as grandes competências. No caso de um órgão privado, né, de uma organização privada, é um pouco diferente, assim, isso acaba sendo um pouco, muito mais maleável, né? Então, por exemplo, a gente podia ter, eventualmente, uma organização que trabalhava fabricando caneta. E aí, de repente, né, e vendia caneta para escolas, instituições de ensino. E aí, de repente, as instituições de ensino começaram a migrar para quadros digitais, assim, não vai mais usar caneta. Ou essa organização morre, ou ela reajusta o que ela vai passar a fazer, né? Vai atender ou não os seus clientes. Então, ela pode se ajustar ou ela vai naturalmente morrer, essa organização. Então, por isso que existe essa grande diferença em termos de flexibilidade, né? De uma organização privada e de uma organização pública em relação à definição dos seus macroprocessos, né? Então, como a gente viu lá atrás, né, em relação à cadeia de valor, qual a grande diferença, né? E essa era a importância da gente definir as grandes diferenças entre o que é uma cadeia de valor de uma organização privada e de uma organização pública, né? Retomando lá o que a gente discutiu, uma organização privada, a geração de valor para uma organização privada, no final do dia, é gerar receita, né? E ela vai gerar receita garantindo a satisfação do seu cliente, garantindo, né, a relação constante ali dessa organização com seus clientes e, por consequência, gerar mais receita. No caso de organização pública, é prestação de serviço à sociedade, né? Então, isso não muda tanto quanto mudaria, ou poderia mudar como organização pública, privada, porque normalmente as privadas têm concorrência. Então, você precisa ficar monitorando esse tempo todo e adaptando, né, a sua cadeia de valor, o que você faz para atender melhor os seus usuários. Já a organização pública não, assim, as leis mudam numa velocidade muito menor quando mudam, né, às vezes passam-se anos, e nada muda e as organizações públicas continuam fazendo aquilo que elas foram criadas para serem feitas. Então, esse é um nível mais ou menos de macroprocesso. Depois disso, a gente começa a levantar o que as organizações fazem para executar, né, para executar esse macroprocesso. Então, no nosso caso, o que a NTT faz para fiscalizar rodovias? Qual é o passo a passo? Então, a gente pesquisa lei, pesquisa decreto, pesquisa manual, e a gente vai relacionando quais são essas atividades afetas à fiscalização, por exemplo, né, de rodovia, ou a fiscalização de transporte rodoviário de passageiros, ou a fiscalização de cargas. Então, a gente vai avaliando todos aqueles instrumentos que estão à nossa disposição para que a gente consiga identificar quais são os processos e subprocessos. E aí, na sequência, a gente faz, por meio de entrevistas, a gente acaba descobrindo como é que você faz essa atividade, né? Então é um processo de planejamento da fiscalização, por exemplo, né? Que seria um processo de fiscalizar rodovias, por exemplo. Depois de execução da fiscalização, também é um processo do macroprocesso fiscalizar rodovias, por exemplo. E aí a gente vai descobrindo. É sempre uma atividade de descoberta e de coerência, assim, né? Então, muitas vezes a gente define um primeiro modelo, avalia e fica monitorando para verificar se aquilo ali faz sentido, se não faz, se precisa ser feito um ajuste. Então, não é um instrumento estanque ali, né? Fez uma vez e está feito para sempre.
A gente vai sempre ajustando e refinando e inserindo complexidade. E aí, assim, eu acho a parte Uhum. mais importante da resposta para a sua pergunta, para mim, é qual é o limite de subprocessos, né? Quantos subprocessos tem? Quantos subprocessos de subprocessos tem? Isso é infinito, Ito, infinito mesmo, assim, não tem um limite Uhum. para isso. Um dos limites que a gente usa, por exemplo, quando a gente está modelando, aí já na fase de modelagem, é tentar elaborar modelos o mais simples possível em termos de tamanho mesmo, né? Então tem algumas regras de ouro ali, por exemplo, olha, se eu tenho mais de 10 caixinhas ali, esse modelo não cabe numa folha A4, né, na horizontal, talvez a gente tenha uma oportunidade ali de enxugar um pouco mais ou de agregar tarefas que têm o objetivo muito parecido ou muito próximo, né, ou muito interdependentes, a gente agrega essas tarefas em um subprocesso. E aí, quando você quiser saber detalhes Uhum. daquele subprocesso, você vai lá, abre ele e vê quais são as tarefas e atividades afetas, né? Então, nesse caso, não existe regra, tá? Sim, você pode ter infinitos subprocessos de subprocessos de subprocessos, é, e o único cuidado, novamente, é que isso tenha uma relação, sobretudo, lógica, né? Do porquê a gente está Uhum. fazendo isso e dessa agregação. Então é basicamente isso, tá? Não tem receita de bolo, não tem uma resposta objetiva, vai sempre depender do processo, da organização, de como isso foi feito. Uhum. E, assim, a linha que divide processo para atividade, que, tipo assim, já deixou de ser processo, subprocesso, sub do sub, agora é uma atividade tarefa. Qual, É qual mais quando vai indo ali para o que é feito no dia a dia mesmo, tipo, a- como é feito o processo, seria e- já atividade exa- tarefa. exatamente. O nível de macroprocesso, processo e subprocesso, normalmente, quando a gente não está falando da modelagem, é basicamente a pergunta que você faz, que você responde o que é feito? O que é feito. Então, todas essas setinhas aqui, a amarela, a laranjada e a vermelha, se você olhar, o que está sendo feito? O que você faz? Eu dou suporte ao cliente. O que você faz? Eu gerencio reclamações de clientes. O que que eu faço? Eu atendo clientes via helpdesk. Eu atendo clientes via e-mail. Então, quando a resposta da sua pergunta, né, o que eu faço é a pergunta e a resposta, e você tem essa resposta, a gente está falando possivelmente de um processo ou de um subprocesso ou de um macroprocesso, né? Quando a gente começa a falar, a resposta à pergunta, né? A pergunta é como você faz? A gente já está falando de tarefa e atividade. A gente já está falando de Uhum. mão na massa mesmo. Então lembra quando a gente olhou lá a hierarquia, que a gente estava falando visão lógica, o que que a gente faz e que, né, normalmente essas coisas podem ser interdependentes ou não, uma sequência, né, lógica pode ser uma sequência lógica. Então, por exemplo, né, quando a gente fala de fiscalização, pode ser um planejamento planejar a fiscalização, executar a fiscalização, encerrar a fiscalização. Ok. Como você planeja a fiscalização? Aí você já entra no nível de atividade-tarefa. Como você executa a sua fiscalização? Como você encerra a sua fiscalização? Aí a gente está falando mesmo de modelagem. Tá bom? Então, essas duas perguntas acabam te orientando muito a identificar o que que é uma coisa e o que que é outra, né? Em que nível hierárquico dessa arquitetura de processos a gente está. E aí, quais são as principais Massa. características, né, da arquitetura de processos? Primeiro, é a hierarquia dos processos que a gente começa a identificar, né, de uma forma um pouco mais clara, o que que é um macroprocesso, o que que é um processo, quais são os seus subprocessos. Uma visão integrada, então a gente acaba olhando tudo que é feito para que aquele macroprocesso seja executado, que é os objetivos previstos para aquele macroprocesso sejam atingidos. A gente pode ter também uma promoção de um maior alinhamento com a estratégia, e isso vai ser, né, um objeto de discussão, talvez na nossa próxima reunião, de qual a melhor forma, ou qual é uma forma que seja razoável, né, e coerente para que a gente faça isso. Depois a facilitação da gestão, então ajuda muito na governança do processo, para a organização descobrir e ter consciência, né, e saber quais são os processos que ela trabalha, quem é responsável por isso, quais são os objetivos, se tem indicador ou não tem, se tem uma meta, a gente volta ali, né, o alinhamento estratégico.
E no final, uma base para melhoria contínua, servindo como referência para análise e otimização de processos. Então, basicamente, essas são as principais características e propósitos de uma arquitetura de processos. E quais são os modelos? Não existe só uma forma, né, de você construir, não existe só um método de você construir uma arquitetura de processos. Tem vários modelos que a gente pode lançar mão para construir essa arquitetura de processos, tá? Não existe um framework, um modelo melhor ou pior, existe aquele que é mais adequado para aquele momento da sua organização ou para aquele seu propósito. Então, o primeiro deles, né, que é o modelo da cadeia de valor do Michael Porter, que é basicamente o que a maioria das pessoas usam. Então, ele é o clássico, ele divide as atividades de uma organização em atividades primárias e atividades de apoio. Ele ajuda a identificar como cada atividade contribui para a criação de valor e como a empresa pode ganhar vantagem competitiva. E o ponto forte é que ele tem um foco numa vantagem competitiva e na criação de valor, como já foi dito. Depois a gente tem a Lean Value Chain, que é a descrição, né, ele incorpora princípios do Lean, que é basicamente Lean quando vocês lerem isso, é basicamente eliminação de desperdício. Lean, método Lean, qualquer coisa Lean é eliminação de desperdício, criando valor para o cliente de uma forma mais eficiente, né? Então isso é feito identificando e removendo atividades que não agregam valor. Então, isso também pode ser uma parte do nosso trabalho, né? Verificar assim, bom, por que que você faz essa atividade? Por isso que a gente sempre pergunta, né? Qual o objetivo desse processo? Qual o objetivo dessa atividade? Se a pessoa não sabe responder, ou ela não executa da forma correta, ou ela não deveria estar executando essa atividade, né? Então, a gente tem que ter um pouco, eu já estou dando spoiler aqui, a gente tem que ter um pouco de cautela em relação a isso. O outro ponto é a aplicação, né? Ela é amplamente utilizada em indústrias de manufatura e serviços para melhorar a eficiência e reduzir custos. E a maximização, como ponto forte, a gente tem a maximização de valor através da eliminação de desperdícios, né? Então veja que a gente tem alguns pontos em comum aqui de novo, né? Que é a gente sempre falando desde o início, quando a gente tratou da cadeia de valor, é gerar valor. Gerar valor. Então essa é uma tônica que tem que estar sempre presente aqui no nosso dia a dia. E aí, o último, a gente tem o APQC como classificação, né, uma classificação de processos. Ele foi desenvolvido por essa entidade aqui, que é um Centro Americano de Produtividade e Qualidade, e é uma ferramenta de referência para modelagem de processos empresariais. É bem interessante porque eles disponibilizam arquiteturas de processo padrão, assim. Então, eles têm listas enormes de o que são processos finalísticos para determinadas áreas, por exemplo, a área da saúde, para a área de transporte. Depois tem uma lista enorme de possíveis processos ali de suporte, de apoio, gestão, enfim. Como aplicação, ele é usado por empresas para estruturar e otimizar seus processos, muitas vezes utilizados para benchmarking, né? Então é isso. Se você está trabalhando numa empresa de saúde e foi contratado, por exemplo, como consultor para construir uma cadeia de valor e uma arquitetura de processo de uma empresa de saúde, você tem ali aquele modelo de benchmarking, assim, né? Quais são os principais processos que uma empresa, né, do setor de saúde executa ali? Então, você pode ter uma boa referência para trabalhar. E o ponto forte aí desse modelo é a aplicação ampla e detalhamento preciso dos processos. Então, quando vocês tiverem oportunidade, deem uma olhada no site deles, eles disponibilizam muito material gratuito, bem, bem interessante. Acho que vale a pena fazer uma visita lá. E aí, já entrando aqui na parte prática, né, eu trouxe aqui a nossa cadeia de valor. Talvez vocês tenham sentido falta de ver essa cadeia de valor na apresentação anterior, mas eu fiz isso de forma proposital para juntar o link entre as duas coisas, né, no final aqui dessa conversa, que é a nossa cadeia de valor, a cadeia de valor da NTT, e uma parte da arquitetura de processos, basicamente para a gente entender os níveis de organização que nós optamos, né, para construir esses instrumentos. Então, se a gente olha aqui na nossa cadeia de valor, né, nós temos os processos de gestão, que estão nas caixinhas azuis aqui, os processos de gestão, que estão nas caixinhas amarelas, e os finalísticos nas caixinhas verdes. E como finalísticos, a gente tem a promoção e gestão de outorgas, né, são as atividades fim de uma agência reguladora, a regulação propriamente dita, e a fiscalização e conformidade daqueles contratos, né, ou daquelas habilitações que foram emitidas no âmbito da agência dentro do seu rol de competências.
E aí a gente olha, por exemplo, a fiscalização em conformidade de transporte rodoviário de cargas, fiscalização em conformidade de transporte rodoviário de passageiros, fiscalização, né, da infraestrutura rodoviária, da infraestrutura ferroviária. Então, como a gente falou lá na nossa primeira conversa, quando você olha a cadeia de valor, você tem que ter uma noção muito boa do que aquela organização faz, né? Qual é a razão de existir daquela sua organização. A cadeia de valor também serve muito para isso, assim como uma questão visual. E aí, como desdobramento disso, já praticamente concluindo, a gente tem aqui, eu fiz um recorte só para a gente ter uma noção, né, de qual desdobramento. Se a gente olha aqui, né, parte de, por exemplo, o processo gestão de outorgas de infraestrutura ferroviária concedida. Onde é que isso está na nossa cadeia de valor? Então, lá, gestão de outorgas, está aqui em cima. Então, cadê? Gestão de outorgas da infraestrutura ferroviária concedida, né? Então, perceba que a gente tem esse primeiro nível aqui, olhando, voltando lá naquela pirâmide, né? A gente tem o primeiro nível aqui de macroprocesso, promoção e gestão de outorgas. A gente faz um recorte. Eu quero saber, dentro do processo gestão de outorgas de infraestrutura ferroviária concedida, quais são os processos que são executados, né? Para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos institucionais. Tá lá, obter autorização para abertura de tráfego, obter autorização para realização de obras ferroviárias, obter autorização para projetos, investimentos, prestação de serviços ferroviários. E aí, dentro de cada processo desse aqui, nós podemos ter N subprocessos, e cada um desses subprocessos podem ter vários outros subprocessos, até que a gente consiga chegar num nível de modelo, de diagrama ou de mapa, né? Então, essa é basicamente a lógica construída por trás, né, de uma construção de uma cadeia de valor, depois um detalhamento de uma arquitetura de processos, até a gente chegar no nível, de fato, de modelagem de um processo. Óbvio, a gente está aqui basicamente no terceiro nível, né, de processos aqui, eventuais subprocessos. O ideal é que, à medida em que esses subprocessos forem sendo descobertos, né, sempre sendo orientado por informações, né, dadas pelas unidades que executam esses processos, a gente vai incluindo aqui nessa, perdão, nessa arquitetura de processos e aumentando o nível de detalhamento, né, para que isso também seja disponibilizado para toda a organização, que seja comunicado a toda a organização e que os gestores ou próximos gestores que entrarem nas unidades, quando eles olharem isso aqui, eles tenham uma boa ideia de qual é o trabalho a ser executado naquela unidade, né? Então, é basicamente isso. E aí, voltando de novo, recapitulando, né, que nós vimos ali naquele primeiro exemplo prático que nós tivemos, basta substituir aqui, né, o macroprocesso por, voltando aqui, promoção e gestão de outorgas. Então, leia aqui em atender clientes é promoção e gestão de outorgas. Na sequência, nós temos aqui gestão de outorgas de infraestrutura ferroviária. Pode ser um desses subprocessos aqui, gestão e outorga de infraestrutura ferroviária. E aí as caixinhas laranjas vão ter esses itens aqui, que vai até N, né? 1.4.1 até 1.4.6 vão ser esses itens laranjados aqui, que eventualmente a gente já pode entrar, ou vão ter subprocessos, ou entra direto no nível de mapeamento, diagramação ou modelagem do processo, a depender do nível de detalhamento que se demande, né? Então, e essa é o que que é uma arquitetura de processo, né? A ideia foi muito mostrar na prática que é, para que que ela serve, como é que a gente utiliza ela. E aí, eventualmente, na próxima conversa que a gente vai ter na semana que vem, eu vou tentar apresentar para vocês uma proposta de como é que a gente linka esses instrumentos da melhor forma possível em relação ao nosso plano estratégico, né? Como um elemento meio que direcionador mesmo de como a gente consegue priorizar esses processos, quais são outras formas, existem várias outras formas que a gente vai discutir. Pode ser vinculado ao planejamento estratégico, pode ser vinculado à gestão de riscos, pode ser vinculado à gestão de riscos para a integridade. Então, assim, a gente pode ter várias formas de fazer essa avaliação e fazer essa priorização dos processos, mas isso aí a gente já conversa na próxima semana, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Ops. Então, beleza, já vou parar de gravar então. Então, é,
Eu tenho só mais uma perguntinha.